Fala, Thaís, já tá aí? Vou mandar o convite aqui. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo por aí? Tudo tranquilo, congelando, mas tudo tranquilo, graças a Deus. Tá Muito difícil. frio por aí? Nossa, aqui em São Paulo tá. Já virei a Frozen. Nossa. Eu acabei de sair de São Paulo, saiu um solzinho hoje, mas mesmo assim nada, né? E a tendência é só piorar para amanhã. Vamos ver final de semana se a gente recupera a temperatura normal. Sim. Bom, vamos lá. Tá me ouvindo, me vendo bem? Tranquilo? Tô tranquila. Tô te ouvindo, tô te vendo. E você, consegue me ver, me ouvir? Tudo bem? Perfeito. Então, tá. Ótimo. A Erika também já entrou. O pessoal tá entrando aqui. Se tiverem ouvindo qualquer dúvida, pode interromper que a gente já volta. Beleza? Sim, Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal está entrando, vou fazer uma breve apresentação sobre o guia. Já deixo a apresentação da Thaís para a própria Thaís. Fechou? combinado. Vamos lá, bom frio aí para todos, né? Um frio centenário. Faz tempo que a gente não vê alguma coisa parecida aqui em São Paulo. Quem sabe chega a nevar para a gente curtir um pouquinho também. Mas eu não sou tão adepto ao frio assim, prefiro o calor. Somos dois. Vamos lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Eu gostaria primeiramente de agradecer o Sim da Thaís por participar do guia e o Sim também por participar da live, abrir um pouco da sua história, compartilhar um pouco do seu conteúdo conosco, que é sempre um prazer. O guia é formado de vários fornecedores de todos os segmentos, feito por indicações das nossas parcerias, né? E a gente vem aqui toda quinta-feira compartilhar um pouco de conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre celebrante social e a Thaís vai explicar um pouquinho para a gente. Mas antes disso, para a gente tentar até humanizar, trazer um pouco, gostaria de saber quem é a Thaís. Quem é a Thaís Cristiana, para depois entender quem que é a empresa, como você entrou no ramo do casamento. A gente gosta de contar histórias e experiências. Então, fica à vontade. Lógico. Bom, antes de mais nada, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Eu que agradeço o convite, tanto né, para fazer a live e por poder participar, fazer parte do guia também. Bom, vamos lá. A Thaís é uma mulher extremamente apaixonada pelo universo dos casamentos. Eu sou casada, tenho 2 filhos pequenos, enfim, e sou extremamente, como falei, apaixonada pelo mundo dos casamentos. Essa paixão começou quando eu marquei o meu casamento. Eu mergulhei de cabeça e foram 1 ano e 8 meses de preparação, era o meu sonho, sempre foi casar. E então, assim, eu procurei todos os fornecedores, um a um, fiz essa loucura. Hoje, eu não me arrependo porque deu certo, mas eu tenho um pouco mais de noção da loucura que foi eu fazer um casamento sem o auxílio de uma assessoria profissional. Mas enfim, acabou dando certo, graças a Deus. Só passaram fornecedores super honestos e muito bons naquilo que eles se propuseram a fazer, então deu tudo certo. Mas, então eu fui visitar fotógrafo, fui visitar videomaker, fui visitar decoração, vestido, obviamente. Todos os tipos de fornecedores eu fui pessoalmente, separava logicamente todos aqueles os top 3, ia visitar, ia conversar, trocava mensagem, não tinha ainda muito, não tinha um WhatsApp na época, fazem 8 anos isso, minto, 11 anos que eu casei, então assim, a gente não tinha esse tipo de facilidade. Mas eram e-mails, eram, enfim, deu tudo certo. E durante os preparativos do meu próprio casamento, eu entendi que eu queria trabalhar com aquilo, porque eu não era feliz com o que eu fazia, né? Então, assim, eu queria trabalhar com aquilo que me fazia feliz. Só que, assim, eu não sabia em que ramo dentro do casamento, que tipo de fornecedor que eu seria. Porque eu era apaixonada por tudo. Eu era apaixonada pela decoração, eu era apaixonada pela fotografia de casamento. Eu achava os vestidos lindos e maravilhosos. Só que, assim,
Eu não tenho a mínima ideia como tirar uma foto, eu não sei diferenciar, entre aspas, tá? Agora, dando uma exagerada, um cravo de um botão de rosa. Então, assim, como que eu vou ser decoradora, entendeu? Então, assim, eu precisava me encontrar. Apesar de gostar, eu tinha que ter uma certa familiaridade, né? Com o que eu fosse fazer. Então, eu continuei estudando e pesquisando, enfim, e nunca abandonei esse universo do casamento, mesmo depois do casamento, para eu definir o que eu seria. Até que uma vez eu vi uma entrevista com uma celebrante carioca, e assim, eu me vi naquela pessoa. Ela é, né? Imagino eu, ainda não tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ela. Converso que troquei mensagens, mas não falei para ela, né, o que ela significa, né, para mim, mas ela serviu como um grande gatilho na minha vida. Eu me vi naquela pessoa. Ela parecia minha amiga de infância, assim, minha melhor amiga de infância. Ela era muito parecida comigo, no que ela falava, na forma de se expressar, enfim. E eu falei assim, nossa, é celebrante, porque aí você começa a juntar tudo que te falam, tudo que você ouve da família, dos amigos. Então, assim, eu sou a contadora oficial de histórias da casa, da família. Às vezes eu tô reunida em algum lugar e sempre pedem para eu contar. Conta aquela história. Eu falei, mas eu já contei umas 3, 4 vezes. Não, conta de novo, é muito boa. Aí eu tenho que contar de novo, enfim. Então, assim, acho que tudo isso tem tudo a ver com a questão do celebrante. Você tem que ser uma pessoa que gosta de falar, você tem que ser uma pessoa agradável para quem está te ouvindo. Enfim, e realmente as características do celebrante condizem muito com o meu jeito de ser, com a minha pessoa, enfim. E aí eu comecei a estudar para ser celebrante, né? Porque, assim como grande parte, né, dos fornecedores de casamento, não existe um diploma para ser celebrante, não existe um diploma para ser decorador. Só que eu acho que também é uma grande responsabilidade eu simplesmente pegar o microfone e me intitular celebrante, né? Porque da mesma forma que eu sempre quero marcar aquele momento como inesquecível para o bem, né, daquele momento, eu quero marcar de uma forma positiva. Se eu falar uma grande besteira, ou se eu fizer uma cerimônia gaguejando, ou enfim, eu posso marcar por, né, prejudicar aquele casal. Então eu quis estudar bastante. Fiz bastantes cursos, inclusive com o Fábio, que faz parte do nosso guia também. Ele me ajudou bastante, né? Ele tem uma vasta experiência também, né? Anterior à minha, obviamente. E fui estudar com outros celebrantes também, fiz diversos cursos, workshop, mentoria, até fazer a minha primeira cerimônia. E eu sempre falo que assim, meu maior medo antes de iniciar profissionalmente, né? Fazer a minha primeira cerimônia profissional era... Lógico, eu estava nervosa, até hoje a gente fica nervoso. Eu acho que é até uma questão de responsabilidade, né? Aquele friozinho na barriga, né? Que você sente antes de começar qualquer cerimônia. O meu maior medo não era assim... não dar certo, esquecer alguma coisa, não era isso. O meu maior medo era não gostar, porque eu tinha tanta certeza que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida, que eu falei assim, não é possível que não seja. Então, assim, a minha maior apreensão era essa, acabar o casamento e falar, não sei se é isso que eu quero. Mas, enfim, graças a Deus deu tudo bem e realizei o sonho do casal, realizei o meu sonho, me descobri celebrante e tive a certeza que é o que eu quero fazer pro resto da vida e assim tô fazendo. Essa é resumidamente, a minha história. Vou até contar um pouco do que eu interpretei, né? Porque, como disse, cada um acaba absorvendo de uma forma o que é falado. Sim. Primeiro, parabéns pela escolha. Eu acho que é uma escolha, todas elas são valorosas, né? No meio do casamento, todo profissional trabalha com sonhos. Então, realmente é difícil você... Muitas vezes a pessoa se adapta com várias... Gosta de decoração, gosta de fotografia, todas elas representam de forma artística o casamento. Sim. Assim como o decorador, o fotógrafo, a maquiagem, cabelo, trabalha muito parecido com produção de arte, né? Sim. E a questão do celebrante, acho que é tão interessante você trabalhar com a arte através da voz, porque você passa a ser o pivô da cerimônia, né? Você passa a em determinado momento, estar voltado toda a atenção para o celebrante, mas só que de forma que você consegue estar ali para converter aquela atenção para o casal, que aquele é o dia deles, para que eles se sintam emocionados. Sim, sim. Então, parabéns pela escolha, que é bem assertiva, é muito legal, é emocionante, né? Obrigada, muito obrigada. Mas o que você falou faz total sentido, porque principalmente quando os casais escolhem um celebrante para fazer a própria cerimônia,
o foco das atenções, né, deixa, por ser fora de um templo religioso, deixa de ser aquele Deus, seja ele quem for aquele Deus, do templo religioso, né, escolhido, e passa a ser o casal, porque o foco total da cerimônia é no casal, é na história deles, é na Sim. essência deles, é no desejo deles, que às vezes eles têm pedidos especiais, desejos especiais, que nem sempre é possível que seja feito dentro de um templo religioso que tem, né, diversas regras, né? Então, e a gente está lá, a gente é responsável por realizar aquele sonho para não esquecer de nenhum detalhe que eles falaram, deixar de falar algumas coisas que às vezes eles pedem, olha, aconteceu isso, mas não fala não, porque nem todo mundo sabe, mas ok, a gente não fala, então assim, você tem que ter muita responsabilidade, ficar muito atento ao desejo de todos os noivos, né? Do que eles realmente querem, do que eles realmente buscam, né? Mas basicamente é isso. Até uma característica que eu acho interessante, já conversamos com outros celebrantes também, que a gente compartilha o conteúdo, e celebrante é muito particular, né? Muito individual, acaba transmitindo essa personalidade. Eu, por exemplo, sou católico desde criança e acabamos escolhendo por fazer o casamento dentro de uma igreja católica. E como você disse, é porque eu sou católico, minha esposa, nós frequentamos lá e tivemos uma determinada afinidade, mas mesmo assim tem o seu valor religioso, como eu disse, dentro de um templo, mas não é personalizado assim como muitas vezes um celebrante faz. Eu até brinquei, o próprio Fábio comentou que às vezes ele passa a semana inteira, vocês acabam estudando o casal, a personalidade durante a semana que antecede o casamento, para conseguir transmitir a mensagem deles. Sim, exatamente, exatamente. Eu costumo, inclusive, quando eu faço... Eu não gosto de falar reunião, né? Porque a minha cerimônia é uma cerimônia bem tranquila, ela é bem leve, então assim, ela descontraída, bem descontraída, muito bem humorado, enfim. Então assim, eu acho estranho eu falar uma reunião, né? Porque aí uma reunião parece já algo bem formal e não é. Então eu gosto muito de falar de um encontro, né? O encontro presencial que eu tenho com o casal. No final desse encontro, eu sempre busco pegar de 3 a 5 contatos de pessoas próximas ao casal, que conhece o casal, ou pelo menos um deles, né? Ou um noivo ou a noiva, ou quando é uma união homoafetiva, né? Os noivos, um dos noivos, uma das noivas, enfim. Porque às vezes eu tenho dúvida se eu fiz uma leitura correta em determinado aspecto de um deles. Mas eu não quero perguntar exatamente para ele, nem para o noivo, para outra noiva. Eu preciso de alguém que não vá falar para eles que eu entendi que ele é assim ou assado. Então, assim, às vezes eu mando uma mensagem para a mãe, se eles me deram o contato da mãe, às vezes para o melhor amigo, eu converso com o melhor amigo. Então, assim, é bem legal, assim, porque também traz uma surpresa, né? Traz uma... Nossa, como que ela sabe? Quem falou isso para ela, assim? É bem legal, assim, é bem legal. Então, a gente tem que ter essa leitura, né, que a gente faz do casal, da história que eles contam pra gente e da nossa sensibilidade, que eu acho que a gente tem que ter muita sensibilidade, né? Falar assim, esse é mais emotivo, essa noiva é mais razão, ele é mais emoção. E tentar pegar o melhor de cada um e montar, redigir direitinho. E como o Fábio te falou, a gente tem que estudar o casal. Cada casal é de um jeito. Tem casal mais fechado, tem casal mais expansivo, tem casal que acha muito legal usar humor, tem os que eu percebo que às vezes eles... Aí eu explico que não é um stand-up, que eu não vou expor ninguém ao ridículo, enfim. Porque cada um interpreta de um jeito quando você fala que é uma cerimônia muito bem-humorada. Então, assim, e aí eu estudo algumas partes de alguma história que eu acho que ficou faltando alguma coisa, e se eles me deram o contato de alguém que participou, eu já entro em contato com a pessoa também. Então é interessante, a gente tem que estudar mesmo e tem que ter responsabilidade no que a gente vai falar, né? Porque uma coisa errada, um detalhe errado, você pode falar, nossa, o que ela tá falando? O que prejudicar todo um trabalho, né? Que não é simplesmente ir lá e falar meia hora, né? Tem todo um trabalho por trás disso, né? Então, a gente tem que fechar com chave de ouro, né? Que é a cerimônia. Acho que uma palavra bem representativa é a personalização, né? Isso, pelo que eu aprendi conversando com os celebrantes, é realmente essa personalização que vocês fazem do casal, essa interpretação da alma deles. Sim. E interpretar até o motivo da união, de fato, contar histórias e trazer transmitir essa emoção para os convidados, né? Sim, exatamente, exatamente. Isso mesmo. E vamos lá, como um dos pilares é a questão de conteúdo, uma coisa que me chamou muito a atenção no início da sua fala, e representando a questão do seu casamento. A grande maioria dos fornecedores
não digo a maioria absoluta, mais de 50%, mas muitas pessoas eu percebi que começaram a trabalhar com casamento após o seu próprio casamento. Muitas. Assessoria, muita gente teve essa experiência, se apaixonou Sim. e não, vou começar a fazer casamento. A grande maioria. Estou participando até um congresso que está acontecendo. Ontem teve a palestra do Lápis de Noiva, né, da Laura e Ju. As duas fazem um blog, elas compartilham bastante conteúdo. Elas compartilharam que começaram a partir do casamento delas. Uma grande maioria das pessoas Sim. começaram a estudar e aprofundar. Então, Sim. parabéns, bem-vindo ao grupo. É de fato um ambiente maravilhoso, né? Sim, por isso sim. que acaba tendo só quem está lá que entende. Exatamente. É inexplicável, assim, você vai ajudar e fazer parte de um sonho, né, daquele casal. Enfim, fazer parte daquela história, né? Você passa a fazer parte mesmo, né, da história, né, do momento mais importante da vida de um casal, o casamento, né? Aí tem uma fala de um fotógrafo que eu não lembro exatamente como ele foi dita, né? Mas lembro basicamente da mensagem, o porquê que ele trabalha com o casamento. Porque no casamento, naturalmente, as pessoas estão com o ego muito bem alimentado. As pessoas estão se arrumando, elas estão muito bonitas, estão felizes. Sim. Então você trabalha no melhor momento da vida da pessoa. Não só do casal. É claro que o casal está transbordando felicidade, mas os convidados também. Os Sim. pais, os padrinhos, muitos convidados, está todo mundo feliz. Sim, e isso também transparece muita felicidade para a gente. Com certeza. Aí voltando no seu casamento, que eu achei também interessante, você falou de assessoria. Então são duas coisas. Não puxando o saco de assessoria, mas hoje todo fornecedor acaba, eu mesmo como fornecedor, um dos primeiros fornecedores que eu pergunto é se tem assessoria. Sim, com certeza. Então eu achei legal a questão de assessoria e que tem até acho que para explicar um pouquinho do celebrante. Tem alguns lugares que o termo assessoria é conhecido como cerimonialista. E tem algumas pessoas que confundem o cerimonialista, o assessorista com o celebrante. Então, se você quiser já contar alguma história, já aconteceu isso com você, o que é de fato o celebrante? Para quem chegou agora e talvez não entenda. Sim, exatamente. Só para fazer um adendo, realmente, como eu falei, eu fui muito, tive assim, tive fornecedores, né, excelentes ao meu lado no meu casamento, por isso que deu tudo certo. Mas hoje, jamais eu faria o que eu fiz e jamais apoiaria alguém a fazer o que eu fiz hoje, né? Eu acho que é fundamental uma assessoria e uma assessoria de responsabilidade que sabe o que está fazendo, porque isso pode impactar no trabalho de todo mundo, no meu trabalho, no seu trabalho, no trabalho de todo mundo. Se não tiver uma assessoria ou se tiver uma assessoria que não seja tão responsável quanto deveria, né, pela função. Mas vamos lá. A assessoria, né, ou o cerimonialista, né, que cerimonialista ele está mais ligado aos protocolos, né, que envolve o rito do casamento. Sim. E no Rio de Janeiro, normalmente, eles falam cerimonialista em vez de assessora, né? Mas, tentando generalizar, assim, né? Tentando juntar a função do assessor com a do cerimonialista, eles são as pessoas que ajudam um casal de uma forma global a realizar o casamento. Então, existem vários tipos de assessoria, né? Que eles falam, que é a assessoria final, sim, a assessoria completa. Mas, resumidamente, eles auxiliam no contato, né, entre os outros fornecedores e o casal. Então, quando a assessoria completa, eles apresentam, por exemplo, vejam o perfil dos casais, né, o quanto que eles estão dispostos a gastar, né, no casamento, o que é mais importante para eles naquele casamento, e eles apresentam os fornecedores, para o seu perfil, olha, como decorador, existe esse, celebrante, eu acho que esse, fotógrafo, esse. Enfim, e para os casais escolherem, ou quando é assessoria final, normalmente os casais já vão com os contratos fechados, e a assessoria dá uma olhada, revisa os contratos, vê se não tem nenhuma cláusula, né, absurda, alguma coisa que possa prejudicar o casal. E o principal da assessoria, que eu acho fundamental, é no dia, eles estarem presentes no dia. E normalmente são os primeiros que chegam, o pessoal da assessoria, e os últimos a ir embora no dia do evento. Mas na minha parte, por exemplo, é essencial uma assessoria, porque é a assessoria que vai liberar os músicos para começarem a tocar música na hora do início da cerimônia, é a assessoria que vai organizar os padrinhos, falar quem vai para a direita, quem vai para a esquerda,
é a assessoria que vai pôr a florzinha na lapela dos padrinhos e do noivo, é a assessoria que vai colocar a noivinha na hora dela entrar na florista, na aliança. A aliança normalmente é no meio da cerimônia, então pior ainda, ela tem que ficar, né, prestar muita atenção no desenrolar da cerimônia, porque cada cerimônia cada assessoria que ela presta, a aliança entra num momento diferente, né? Não é sempre igual a celebração. Cada celebrante usa de um jeito. Então, ela tem que prestar atenção, além de tudo, no que está acontecendo durante a cerimônia para poder posicionar. Normalmente são crianças, né? Ou cachorro, né? Animal que os casais têm feito ainda hoje. Então, assim, para assessorar toda, arrumar o véu da noiva, tudo, ela tem que... É muito importante, para ficar bonito na foto. Para tranquilizar a noiva, para prestar atenção se tem um lencinho, alguma coisa no altar, para se a noiva e o noivo se emocionarem, ter, né, não ficar todo borrado, enfim. Então, assim, eu acho extremamente importante. Já o celebrante é quem conduz. Eu costumo falar que é o padre, é o pastor, né? Eu faço a função do padre e de um pastor, porque todo mundo sabe, né? Quando você compara com essas figuras, fica mais claro. A comparação é mais fácil, né? Então eu faço essa função, eu celebro aquele amor, eu fico lá na frente, só que, como eu já tinha dito, né, com base na história de amor de cada casal. É basicamente isso. E você perguntou se eu já passei por alguma situação, já passei das pessoas entrarem em contato comigo e quererem uma cerimonialista, não uma celebrante. Assim como eu já recebi indicações de assessoras falando assim, olha, esse casal tá me procurando, mas eles querem celebrante. Conversa com eles, assim, assado. Então, assim, a gente troca figurinha, né? Troca noivos, porque as pessoas... E eu nem acho ruim, eu nem fico... primeiro porque eu acho que é uma função, assim, de extrema responsabilidade, então eu fico honrada de ser confundida com uma assessora. Inclusive, já fiz cursos, né, de assessoria, que eu amei, que foi assim algo que também mudou a minha vida, né, para ter uma noção geral de tudo que acontece. Eu não gosto de saber só o que acontece no meu quadrado, eu acho interessante, né, você saber para o fotógrafo que é interessante você às vezes dar uma afastada do altar para ele conseguir tirar uma foto melhor da noiva entrando, sabe, posicionar o buquê de uma forma bonitinha no altar para ele poder tirar uma foto durante a cerimônia. Enfim, eu acho que é legal você ter essa interação com os outros profissionais, um ajudando o outro, né? Ter uma troca de olhar para o pessoal que fica, ou seja um músico, seja um DJ, para ele entender que é para liberar a música, pode encerrar a música. Então, assim, fui fazer esse curso de assessoria justamente para isso também. E eu, assim, quem casa nunca casou normalmente na vida, então é normal você confundir os termos, né? Algo novo para todo mundo, normalmente para todo mundo que está casando. Então é normal, são nomes parecidos e não tem problema. A gente explica e bola para frente, sem problema nenhum. Até uma outra coisa que você comentou, né? Existem protocolos, né? O cerimonialista, ele cuida normalmente dos cerimoniais até mais formais e públicos, né? Então, eles sabem as etiquetas. Sim. E é interessante uma coisa que você comentou, que por mais que eu faça parte de um nicho, de um segmento, se eu souber o evento como um todo, que é normalmente o que os assessores estudam, é interessante para mim também, como você disse, às vezes eu sei o momento que o fotógrafo vai tirar uma foto que é interessante pegar um close, uma imagem aberta do casal, ou do noivo, ou da noiva. Então, se eu der um passo para trás nesse momento, eu sei, eu acho interessante. Sim, sim. Então, aí entra até uma outra coisa que eu acho que a gente trabalha bastante na questão do guia, é a indicação. É claro, tem aquele polêmico BV, né, que muita gente fala, o bônus de venda, que você indica esperando um retorno. Claro que a gente acaba não trabalhando com isso, porque isso acaba, até perdão a palavra, prostituindo um pouco o mercado, uma vez que você indica com interesse financeiro. Sim. Não indica por conta da qualidade. Exatamente. Quando eu comecei como freelance, trabalhava com fotofilmagem antes, e eu imaginei que ao entrar no mercado eu teria que fazer alguma coisa parecida com isso, como um tipo de comissão. Infelizmente as coisas foram fluindo e eu nunca precisei fazer, as pessoas indicam pelo trabalho. E hoje a maioria dos contratos são por indicação. Sim. Então, por que é interessante a indicação? Principalmente no caso das assessoras, elas sabem exatamente como eu trabalho, eu sei como elas trabalham e nós sabemos o que fazer. Eu sei, quando eu trabalho com o mesmo fotógrafo, eu sei onde ele vai posicionar para tirar aquela foto que ele sempre acaba tirando, e eu sei o momento que eu tenho que sair de cena, então só a gente troca olhares ali, já tem uma certa afinidade.
Então, é legal quando tem essa indicação por qualidade, quando tem essa indicação porque eu gosto do trabalho da pessoa. No seu caso, eu já vou falar, por exemplo, de música. Tem coral, tem celebrante que ele pergunta quem vai ser o coral e fala, não, com esse coral eu conheço porque eu sei que ele faz assim, assim. Então, eu já vou alinhar com ele qual momento que vai entrar com a música, vai sair com a música, Sim, sim, vai começar. sim. E todo mundo ganha, e principalmente o casal, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre procuro chegar, eu falo para todos os casais que me contratam, pelo menos uma hora antes, né, do casamento, chegar no local, justamente por isso, para me alinhar, porque assim, eu levo um roteiro da minha cerimônia, então eu converso com os Sim, músicos, eu explico que eu vou deixar uma, né, eu sempre deixo uma deixa, né, para eles, principalmente por conta, normalmente é só a aliança que entra, né, no meio da cerimônia, mas ainda assim, lógico, não é uma coisa berrante, né? Porque eu acho que você tem que continuar, né, com o mesmo ritmo de casamento, no mesmo sim, tom, mas que obviamente eles, até com a experiência que normalmente eles já têm, eles entendem que é a deixa para aliança. E eu falo, a última frase que eu vou falar, olha, tem uma oração antes, ou antes eu vou fazer uma homenagem para a avó, então, quando tem homenagem para a avó, eles já ficam, né, prestando mais atenção, assim como eu falo com a assessora, e justamente para alinhar tudo isso, né? Para a menina posicionada, ou o menino, quem for entrar com a aliança, ficar posicionado, e o músico, né? O pessoal da música não entendeu direito, não tem certeza, para não ter aqueles minutos, né? De um olhar para a cara do outro, para fluir de uma forma natural. Então, eu sempre entrego o roteiro para sim. assessoria, roteiro para os músicos, para eles entenderem como que vai ser o desenvolvimento da cerimônia. E assim a gente conversa também, dou algumas dicas, né, do que eu vou fazer antes, para não ter esse tipo de problema. Eu acho que fica mais legal. Só para finalizar a minha linha de raciocínio que tinha comentado do que você falou no começo, eu peguei alguns pontos que achei bem importante. Você até citou a questão do Fábio, eu acho interessante que não nos vemos hoje como concorrentes. Não, As pessoas todos têm a agregar e estamos no Guias com parceria de fato, né? sim, Então, eu ouvi, você também comentou uma outra pessoa que foi até um gatilho para que você iniciasse na carreira de cerimônia, de celebrante. Então, parabéns, acho que acho que, tipo, juntos vamos mais longe, todo mundo, sempre vai ter sim, campo para todo mundo, sempre vai sim, ter. Eu tinha até pesquisado, comentei uma live, em 2019 foram 78 mil registros em cartório só na cidade de São Paulo de casamento. Ou sim. seja, tem casamento para todo mundo, Tem, para cada perfil, cada casal. exatamente. Isso é bem legal, né? E até te perguntar se você teve alguma outra referência, juntar até a pergunta. É, você comentou referente que não tem nada específico para evento. Hoje, com a ascensão da internet, tem mais conteúdo que está sendo compartilhado que quem trabalha com evento tem que saber de marketing, de contabilidade, de jurídico e do seu nicho. Exatamente. A gente procura um pouquinho de tudo. Mas eu vi que você, antes de ir a campo, procurou alguns cursos, já mencionou que fez algumas coisas até fora da sua zona de conforto, como você de assessoria também, para a gente entregar um resultado mais completo. Então, dá uma dica, pessoal. Você achou interessante? Você teve gatilhos e inspirações? Como que funciona? Até para quem está começando no mercado, tem alguma dica de como começar? Então, Como eu foi para você posso. tudo isso? Sim, com certeza. A dica que eu dou talvez seja fazer o que eu fiz, porque para mim, pelo menos, deu certo, que é estudar Também. bastante. É, é ter certeza, né? Pelo menos convicção de que aquilo é para você, porque você está trabalhando com um sonho. Não dá para voltar, seja o fornecedor que for. Se você colocar a flor errada, a cor errada, se a noiva pediu amarelo, se fizer vermelho, não tem como voltar. O casamento já está lá, a flor já está lá, não tem como você tirar. Então, assim, qualquer tipo de fornecedor de casamento tem que ter a consciência que está trabalhando com sonhos, o sonho de um casal e um sonho de uma família inteira, porque quando você casa, você não é só o seu sonho, né? Tem um sonho dos seus pais, tem um sonho dos pais do noivo, dos pais da noiva, das famílias, né? Normalmente é uma grande alegria para todo mundo, né? Assim a gente espera, né? Que não tenha nenhum pai, nenhuma mãe contra lá presente. Então, assim, muita responsabilidade e não dá para você voltar, né? Não é falar, no próximo eu te prometo que eu vou trazer a flor da cor que você pediu. Não, não dá, é aquele momento.
Então, assim, Dá para tentar ano que vem de novo, né? não é? Então, assim, e estudar bastante. Eu fiz bastante curso, fiz curso online, fiz cursos presenciais, eu participei de workshops presenciais na época, né? Espero que volte, né, um dia, assim, né, ser presencial. Agora Uhum. estamos retomando, então, assim, espero que voltem. Fiz mentorias e eu tive a oportunidade de fazer um curso também com o Fábio. Fiz com outros celebrantes renomados aqui de São Paulo. E eu vou te falar que a maioria que eu fiz, eles não têm o meu perfil. Como você estava falando até de concorrência, eles não quando eu falo não tem o meu perfil, eu acredito que, por exemplo, uma pessoa que procure o Fábio, se o Fábio falar assim, eu não tenho essa data, eu não sei se fecharia comigo, porque assim, o Fábio tem aquele vozeirão, né? Ele fala, você até se assusta, né? Ele é mestre de cerimônia, ele tem aquela voz impostada. Nem que eu tente por 10 anos falar do jeito que ele fala, eu vou conseguir. É outro perfil os casais que me Sim. procuram, entendeu? Então, assim, tem casais para tudo quanto é tipo de celebrante, assim como tem casais para tudo quanto é tipo de decorador, de espaço de evento. Tem casal que quer casar na praia de qualquer jeito, tem casal que quer entrar na igreja de noiva, ela quer entrar na igreja. Tem casal que quer casar no campo, enfim, tem casal que só quer assinar o papel e vamos que vamos. Então, assim, tem casais para tudo quanto é perfil de fornecedor. Mas eu acho que todos eles têm a agregar. Então, lógico que sempre tem alguma coisa ou outra que o Fábio me agregou muito. Assim como os outros celebrantes que eu fiz o curso. Então, assim, eu acho que você tem que se entender. Não adianta você querer ser uma pessoa que você não é. Eu sempre falo que eu não interpreto, Sim. que eu não mudo voz, que eu não sou uma atriz. Então, assim, do mesmo jeito que eu tô falando com você agora, é o jeito que eu celebro, porque é o meu jeito. Sou a Thaís celebrante quando eu tô no altar. Eu não tenho como tentar imitar o Fábio, eu não tenho como tentar imitar qualquer outro celebrante, porque não vai dar certo, entendeu? Então, seguir isso, é seguir o seu jeito, o que você é, e que sempre vai ter um casal que seja o seu perfil e que vai adorar e que vai dar tudo certo, assim. Então, esses são meus conselhos. Estudar bastante, ter muita responsabilidade, consciência do que está fazendo, antes de Sim. se intitular, seja o que for, seja decorador, fotógrafo, celebrante, seja o que for. Ter responsabilidade quanto a isso. E estudar bastante. Continuar estudando, mesmo depois, eu já celebro há algum tempo, eu continuo estudando, eu continuo aprendendo, sempre aprendendo, Tem que se atualizar, né? e fazendo cursos, às vezes que não tem necessariamente 100% a ver com a celebração, mas assim, que pode ser que melhore, né, a minha forma de atender, por exemplo, os clientes, a minha forma de me vestir, talvez, enfim, muita coisa que envolve, né? Muita coisa que envolve celebrar um casamento, né? Assim como as outras vertentes do casamento. Eu acho que é interessante, como eu disse, brincadeiras à parte, realmente a gente tem diversas competências, né? Então a gente tem que executar diversas coisas para conseguir entregar de fato o trabalho. Que muitas vezes até alguns casais, principalmente agora na pandemia, tem uma complexidade em entender que o dia do evento é só um resultado do trabalho. Sim. Então, você tem todo um processo, como você disse, quantos encontros você tem com o casal para preparar, para personalizar, para entender o perfil. Antes disso, tem a negociação, tem a parte contratual, burocrática, pagamento. Tem toda uma organização por trás que o sábado... Não, porque muita gente acha que é só glamour, né, no casamento, que você só trabalha aos sábados e durante a semana... Eu ouvi até durante a pandemia, tá tranquilo, porque você não está trabalhando. Não, E não para tô ser recebendo imagina também. para uma Imagina para uma assessoria você virar para ela, tranquila a pandemia, você não está trabalhando. Quantos? Eu remarquei um evento, beleza, é o meu evento, remarquei, pronto, acabou. Aí uma assessora que tem que remarcar um evento, mas ela remarca com 20, 30 fornecedores. Então, nossa, Então, teve um retrabalho muito grande, né? com É certeza. trabalhoso. É só entrega. O dia do Você fala, casamento é só entrega. É a parte sim, final do que você fez. É a parte final. é a parte gostosa do trabalho, né? Você chega, Exatamente. como diz, todo mundo feliz, tal, tá tudo preparado, executa, né? Exatamente. Você comentou, falou algumas vezes de perfil, de personalizar, né? Por exemplo, em alimentação a gente consegue lá degustar. E como que eu faço para entender se você é o meu perfil?
como que eu faço para entender como você apresenta esse trabalho pessoal? Está nas redes? Como que normalmente funciona com o celebrante? Então, eu tento passar o máximo, né, o que eu sou, né, quem eu sou, quem a Thaís é, para aqueles que não me conhecem, porque alguns já assistiram minha cerimônia e por isso me procuram. É, ou às vezes a assessoria já conhece, já fez algum casamento comigo, então eu falo, nossa, se você tem o mesmo perfil daquele casal, então talvez você. Acho que a Thaís é uma boa opção para você. Mas para aqueles casais que literalmente caem de paraquedas, né, no meu perfil, alguma coisa assim, né, no Instagram, eu tento passar ao máximo a minha personalidade, a forma como eu gosto de celebrar. E desde o primeiro contato eu sempre falo quais são as principais características da minha cerimônia e como que eu faço para montar a cerimônia. Que é o que vai resultar, né, na realização do sonho daquele casal. E agora, né, na pandemia, né, a gente tem que falar do que é possível hoje, né? Eu sempre sugiro, caso esse casal ainda tenha alguma dúvida, uma videochamada para a gente ter. Eu falo, é um olho no olho virtual? É virtual, mas pelo menos é um olho no olho, né? Porque eu sempre deixo os casais. Eu não gosto de fazer pressão. Ah, gostou, não gostou? O que você ficar mandando mensagem? Não, eu acho que eles têm que estar à vontade na escolha deles. Eu não tenho que estar lá. Eu não tenho que estar lá porque eu fiquei insistindo, mandando mensagem. Eu acho que eu tenho deles. Minhas características. E eventualmente mando um trecho de um vídeo editado em alguma parte, enfim, das cerimônias que eu já fiz, né? E é natural, eu acho que se eu tivesse no lugar dos casais, eu também ia querer ver um trecho de vídeo, também ia querer conversar, nem que seja, né, por uma videochamada para ver se realmente eu tenho o perfil deles. Acho natural isso. Então, basicamente, eu faço isso. E eu acho interessante também que você comentou a questão de, sei lá, de reunião de videochamada, né? Muita gente já usava antes da pandemia, mas acredito que tenha sido um alcance. A gente não teria oportunidade, por mais que seja através da tela do celular, televisão, computador. Hoje eu estou me reunindo com você. Hoje eu estou batendo um papo contigo e tem algumas pessoas assistindo. Sim. Então eu acho que sim, pode ser considerado um avanço. Sim. Hoje a gente já conversei, por exemplo, com pessoas de outros estados, a gente compartilhou conteúdo que são diferentes, a gente Sim. conversa com pessoas fora do país em tempo real. Então, acho que a internet está aí para auxiliar bastante nesse aspecto. E eu acredito que seja tão uma tendência que vai ficar para depois da pandemia. Pelo menos eu vou tentar adotar isso para essa primeira reunião, que às vezes o casal ainda não fechou comigo, está na dúvida se eu realmente tenho o perfil deles. Então, assim, para a gente não se deslocar, não ter. Porque eu tenho casais que não moram em São Paulo. Então, normalmente, a gente se encontrava no meio do caminho. Hoje em dia, eu acho que não tem essa necessidade, se for realmente para eles me conhecerem, saberem se querem ou não me contratar, se eu sou ou não o perfil deles. Agora, na nossa reunião, para eu ir em reunião, não, que eu já falei que no nosso encontro, para eu ouvir a história deles e saber o que eles esperam da cerimônia deles, quando eles já me contrataram, já está com um contrato fechado, data reservada, enfim, que é a principal reunião que eu tenho para ouvir história, tirar dúvida, ouvir sugestão, dar algumas sugestões, né, que eu sempre gosto de dar algumas dicas ou umas sugestões para os casais, dependendo do perfil deles. Aí eu acho muito interessante ser presencial. E aí pelo menos até hoje, todos os que eu fiz foram presenciais. Então, eu espero conseguir, né, sempre fazer essa reunião presencial. Por mais que more em outra cidade, a gente sempre dá um jeito de se encontrar, nem que seja no meio do caminho. Mas a primeira reunião, eu hoje em dia acho até, entre aspas, desnecessária. A não sei se a gente mora super perto e ok, tudo bem. Mas essa primeira, esse olho no olho para ver se realmente eu tenho perfil, eu acho que está indo muito bem virtualmente. Eu acho que eu tenho tido bons resultados e os noivos têm dado um feedback bastante positivo. Então, eu acredito que veio para ficar.
Eu acho que é uma otimização muito grande de tempo e dinheiro. Uma Sim, outra coisa que você comentou, que eu acho que é válida, né? Que as pessoas têm que levar em consideração, não só hoje, né? Sempre tiveram, mas muitas pessoas acabam até, mais uma vez, perdão, tendo preguiça, até falta de empatia em pesquisar. E quem perde com isso é o próprio casal. Você falou uma coisa que você não tinha assessora, mas você mesma procurava três opções e estudava antes do fechamento. Tem sim, muita gente que tarda aí, por exemplo, a mesma mensagem para um monte de gente e não sabe muito sobre nem o que ela precisa ainda e ela só está procurando o preço. sim, E quando a gente consegue conversar, que seja por 10 minutinhos para uma reunião assim, a gente consegue passar um pouco dos nossos valores, um pouco sim, do nosso caráter, da nossa personalidade, do atendimento. E, felizmente, muito do que a gente vende é o atendimento. sim. No meu caso, sou um dos últimos profissionais que estou com a noiva antes de entregar para a cerimônia. Então, a noiva está muito nervosa, que a gente sabe, trabalha com um carro. E algumas assessoras falam, não, como se passei a indicar o Rodrigo por conta do Rodrigo, os motoristas, a calma que vocês conseguem transmitir para a noiva. Então, vocês vão conversando, é um psicólogo, você tem que transmitir um pouco, fazer com que a noiva relaxe, traga algumas dicas, a gente brinca um pouquinho aí no carro, faz alguma coisa, para que ela chegue depois mais calma no altar. E Sim, isso daí ela vai conseguir entender um pouquinho em um encontro desse, como você mencionou. Que seja uma vez só. sim, Seja para perguntar, por exemplo, que tipo de música que ela gosta para colocar dentro do carro. exatamente. Então, um detalhe assim que a Sim, gente consegue diferenciar que seja numa conversa. sim, Então, noivas, para quem está assistindo, procurem, pesquisem, não tenham, não percam, não é perder tempo, é investir no seu sonho. Você não sim, gasta pouco, então tem que fazer uma escolha assertiva, procura pelo menos três fornecedores, vocês vão achar alguns que fazem parte, que têm alguma característica próximo com a sua personalidade, né? sim, com certeza, com certeza. Uma outra coisa que você comentou, que você chega aí até o local para se encontrar pelo menos uma vez. Então, onde que a Thaís atende? Até onde a Thaís vai? Para onde você já foi? Onde são os seus casamentos? Até onde você está hoje? Onde você atende? Então, eu moro em São Paulo capital, mas eu atendo onde eles quiserem, né? Eu celebro onde me levarem. Eu não tenho esse critério de não saio de São Paulo ou não saio de Brasil, enfim, onde quiserem me levar, eu vou. E os encontros com o casal, eu sempre peço para os casais sugerirem, porque os meus encontros, eles têm uma certa particularidade, porque os casais vão se abrir com uma pessoa que normalmente, sou eu, né? Que normalmente eles nunca viram na vida, uma pessoa que eles não conhecem. E lógico, toda Sim, história, né, da vida deles não é só de alegria, né? A gente sabe, né? Quem já se relacionou com alguém na vida sabe que não é só de alegria. Tem momentos tristes, tem decepções, tem. E eu sempre peço para eles me falarem, mesmo que tenha alguma coisa que não foi legal durante a história deles, para eles me falarem, que não necessariamente eu vou falar na cerimônia, óbvio, eu acho que aí entra a questão da responsabilidade, mas é como um médico, você tem que saber para aquela história fazer sentido na sua cabeça. Porque se eu não entender a história, como que eu vou reproduzir essa história, né? Como que eu vou contar essa história? Então eu tenho que entender tudo como funcionou. Por mais que tenham tido, sei lá, às vezes algumas interrupções nessa história, alguma decepção, alguma coisa, é interessante, né? Que eles me falem. Então, eu acho interessante eles estarem num ambiente familiar para eles. Porque você já está falando uma particularidade sua, uma intimidade sua, por mais também que não tenha tido nenhuma decepção, que tenha sido só coisas boas, eu acho que eles têm que estar confortável naquela situação. Então, eu sempre peço a sugestão deles, onde vocês querem. Então, a gente, normalmente, eu vou em algum café ou em alguma padaria, algum lugar que eles costumam frequentar. Então, é sempre os noivos que dão essa sugestão. E tem casais que querem que eu vá na casa deles. E eu vou, não tem problema nenhum. Falo, é onde vocês querem? Tudo bem, então eu vou, não tem problema. E então, normalmente, esse encontro é onde o casal sugere. Eu nunca falo, lógico, tem aqui próximo à minha casa, até região mais central de São Paulo, que eu acho que às vezes é bom para todo mundo, né? Porque
Um vem de um Sim. lado, outro vem do Mais outro. acessível, né? Tem lugares que eu conheço, que eu acho legal, eu acho interessante, mas eu não sei se o casal vai se sentir à vontade, entendeu? Porque às vezes é um lugar que ele não frequenta, às vezes é um lugar que ele não gosta. Então, eu peço sempre para que seja um lugar sugerido por eles e que minimamente a gente consiga conversar, né? Também não adianta eu ir num barzinho no sábado à noite que eu não vou nem conseguir ouvir a pessoa. Então, mas assim, até hoje eu não tive nenhum problema quanto a isso. De local, de Eu acho encontro. legal porque não sei se necessariamente você tinha pensado especificamente nisso, mas eu achei interessante porque dependendo da escolha do casal, você já entende um pouco deles, né? Ah, se a Sim, pessoa te leva, como você disse, para um barzinho, mesmo que mais tranquilo, eu vou ver que esse casal já é mais informal, gosta, por exemplo, de bebidas, que eles são mais com descontraídos. certeza. Até pelo que eles pedem. Às vezes Agora, a gente vai é, num café, o noivo pede uma coisa, a noiva pede outra, aí você já começa aí você vê que a noiva tá ansiosa, tá comendo rápido, o noivo já é mais tranquilo. É, você pega muitas coisas nas entrelinhas, mas é exatamente o que você falou. Às vezes, até pelo lugar que eles escolheram, você já sabe mais ou menos o perfil deles. principalmente quando é até na casa, né? Quando é Sim, na casa deles, você acaba conseguindo sugar muito mais informação deles, porque talvez eles sejam um pouco mais introspectivos, né? E você precisa dessa informação. exatamente. 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 E uma outra, normalmente é você mesmo que faz todo esse atendimento, é você que vai, você acaba tendo que fazer um evento só, né? Como que funciona essa parte? A pessoa te achou, te procurou, teve esse primeiro contato, travou? Você me ouviu? Travou, deu uma travada. Eu não consegui ouvir a sua pergunta inteira. Não, eu perguntei, era basicamente a partir do momento que eles te encontram, é de fato com você? Todo esse processo é a Thaís mesmo que faz? É, não tá me ouvindo? Rodrigo? Oi, tô Rodrigo? te ouvindo, parece que tá Oi. travando um pouco. Então, Oi. não, o processo eu faço ele inteiro, desde o primeiro contato, a Sim. reunião é super importante, que obviamente vai eu, porque eu que redijo, né? Eu redijo todas as cerimônias que eu celebro, eu redijo elas do início ao fim, com base na história deles e num questionário que depois eu envio para cada um deles, e eles me respondem. E aí eu redijo essa cerimônia inteira. Às vezes tem algumas dúvidas que eu te falei, que às vezes eu entro em contato com alguém que eles, né, que os próprios noivos me indicaram. E vou lá celebrar. A única parte que entra alguém é o meu staff, que eu já intitulei ele de staff, é o meu marido, normalmente. E aí no dia da cerimônia ele vai comigo, porque eu não vou te falar que eu tenho medo, mas eu acho que aí entra um pouco mais de responsabilidade também. Normalmente, óbvio, eu não vou a pé na cerimônia, a gente tá num carro. Esse carro pode furar o pneu, sei lá, pode ter uma manifestação, que né, hoje em dia tem manifestação para tudo, pode ter um acidente e eu ficar presa no trânsito. Eu acho que pode acontecer tanta coisa, e se eu tiver com o carro, é uma preocupação a mais. Onde eu largo esse carro? Tem um engarrafamento, o que eu faço com o carro? Largo e vou andando? Enfim, pelo menos se eu tô com alguém, eu dou um jeito, eu pego um mototáxi, eu vou de balão, eu dou um Vai de jeito, Uber e o carro lá. Sim. entendeu? E largo ele, furou o pneu. Eu vou embora, e o pneu fica lá furado, e ele resolve o pneu, e eu pego um táxi, eu pego um Uber, eu pego o que for e vou embora. Né? Então, e também quando a gente chega no local, às vezes acontecem algumas coisas que talvez se eu não tivesse meu marido presente, né, que o meu staff, eu teria perdido um pouco da concentração, eu teria perdido um pouco da estabilidade emocional que eu acredito que a gente tenha que ter como celebrante, Sim. né, para conduzir da melhor forma possível, né? Eu acho que assim, imagina você tá lá nervoso, você tá irritado, você tá com raiva de alguma coisa que aconteceu. Eu acho que isso tudo influencia, por mais que você seja um profissional, eu acredito que se você conseguir se manter afastado de determinados imprevistos, problemas que possam, né, estar acontecendo, por mais que não tenha a ver comigo, com o Thaís, que eu tô lá, tô presente, tô no horário, tá tudo legal, tem coisas que começam a acontecer, né? Que é natural, você sabe disso, trabalha com casamento, que podem influenciar no meu desempenho, vamos dizer assim. Então, assim, eu sempre vou com ele, ele já me tirou de algumas roubadas, assim, né? De alguns, resolveu muitos problemas.
E assim, eu já vou registrar ele em carteira, vou oficializar ele, porque ele está indo bem no papel de staff. Não, é legal isso daí, porque, mais uma vez, para a gente transparecer que a gente trabalha, brincadeiras à parte, com a perfeição. Tem que acontecer da melhor forma possível. Mas a gente corre o risco de, como você disse, furar um pneu. Mas se furar um pneu, você consegue resolver esse problema de forma que o casal não vai nem perceber. Não, Aí exatamente. você comentou, eu lembrei até de uma situação de um outro, inclusive um outro celebrante comentou que, se não me engano, o noivo foi arrumar alguma coisa, era uma Semana das Areias, ele derrubou um dos vasos e quebrou o vaso. Aí ele conseguiu pegar um outro vaso, misturou ali a areia, conseguiu fazer, o noivo nem percebeu e tinha um vaso ali do lado, ele tipo, de onde você tirou esse vaso? O que está acontecendo? Porque o noivo, como você disse, já desestabilizou. Nossa, quebrei o principal ferramenta que vai ter na minha cerimônia. Sim, Aí depois o celebrante aparece de uma outra forma e consegue fazer tudo. Ele tipo, nossa, tira aquele peso das costas, acontece, aí curtir a festa. com Então certeza. é esse o nosso papel. As Exatamente. coisas podem acontecer, mas a gente está ali para amenizar de forma que o casal não vai nem sentir. Exatamente, a gente tem que tentar entender quais os possíveis erros, os possíveis problemas que podem acontecer e qual a melhor forma de a gente tentar minimizar, né? Para que, se acontecer, o casal nem fique sabendo e nem não tenha nenhum prejuízo quanto a isso também. Sim, exato. Aí, normalmente eles procuram. Existem pacotes, existem diferenças? Como que funciona a questão? Até fica nessa dúvida. Por exemplo, no carro vem do 2, 4 e 8 horas. Agora no Celebrante, você consegue personalizar um pacote? Como funciona a entrega do serviço? Então, eu, Thaís, como eu não faço com efeito civil, o meu pacote seria único, vai, não tem muita alteração. Normalmente, quando tem alteração de celebrante, é com efeito civil e sem efeito civil, que tem, normalmente tem uma diferenciação nos valores. Mas eu não faço com efeito civil, então o meu valor é único. Mas assim, às vezes tem casal, é que agora a minoria dos casais pedem isso, né? Acho que talvez esteja passando do modismo, enfim, são modismos mesmo. Até que você comentou da cerimônia das areias. Eu percebo que há 2 anos atrás, todos os casais queriam a cerimônia das areias, todos. Então, assim, Sim. não existia a possibilidade de fazer um casamento sem a cerimônia das areias. E aí vieram outras, do baú, da vela, então, assim, a diferenciação pode ser essa, mas no meu caso, mesmo que eu faça com algum tipo de ritual, né? A gente chama isso de ritual, eu não tenho diferenciação no valor. Então, para mim, o meu valor é valor único. A questão do tempo da cerimônia. A cerimônia tem um tempo padrão, né? Não pode ser uma cerimônia muito comprida, senão os convidados começam a parar de prestar atenção, já começam a pegar o celular, pensar no que vai comer, que já está com fome, enfim. Então, tem aquele tempo padrão que não é legal a gente fugir muito, né? Mas tem, por exemplo, casais que querem uma cerimônia bem breve. Mas também não altera, não tenho como fazer um pacote inferior para quem quer uma cerimônia de 20 minutos. O meu trabalho é o mesmo, né? É um trabalho que eu sempre comento com os casais. Se tiverem 2 pessoas ouvindo ou 2.000 pessoas ouvindo, é o mesmo trabalho que eu vou ter. Eu vou falar as mesmas coisas, eu vou, enfim, vou desenvolver o meu trabalho da mesma forma. Diferente de um decorador que tem que decorar uma mesa ou 1.000 mesas, né? De um fotógrafo que tem que tirar foto de 5 pessoas ou de 1.000 pessoas. Isso faz toda a diferença. Mas no meu caso, eu não tenho essa diferença de pacotes. O meu pacote é único. Para o celebrante indifere a quantidade de convidados, né? Sim. Como você disse, talvez o máximo que você poderia ter que organizar seria um som, o tamanho do lugar, uma coisa assim, mas só que normalmente está associado também a outra equipe, outros profissionais. Então, Normalmente acaba não são mudando. os músicos, o DJ ou os músicos que ficam, né, com o som, com a parte da sonorização. Não, legal. Parabéns. Acho que, no geral, era basicamente essas curiosidades que eu tinha. Eu queria bater um papo. Se você tiver uma história que queira compartilhar, como disse, passa super rápido. A gente já passou aqui 55 minutos. Nossa, Se você quiser compartilhar, já está aqui 9h40 até. O bom é que hoje o Instagram não corta mais a gente. Então, se você quiser compartilhar alguma história, alguma coisa conosco, fique à vontade. Depois a gente vai caminhando também para o encerramento. não, E se o pessoal tranquilo. tiver alguma dúvida e quiser perguntar também, fica à vontade. Sim.
exatamente. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou super à disposição. Se quiserem falar depois também, o pessoal que estiver assistindo o gravado, quiser enviar alguma Sim. dúvida, eu também estou à disposição. Se quiser encaminhar para você, você me envia, ou diretamente para mim. Eu não tenho objeção alguma. Eu converso com as pessoas e tiro qualquer tipo de dúvida. Quanto a histórias, enfim, tem umas furadas aí que o meu staff me tirou. Se Que quiser, pode compartilhar dica até para o pessoal fazer boas escolhas. Então, A ideia é realmente compartilhar esse conteúdo. acho mais interessante, talvez. Não, o que eu acho sempre interessante, que eu sempre falo quando me questionam, né? Inclusive, a gente já até falou um pouquinho sobre isso, é quanto ao perfil do casal, né? Que para ele procurar e que você vai achar o celebrante ideal para o seu casamento. Eu recebo muita mensagem assim: eu tô desesperada, eu não conversei já com 4, 5 celebrantes, não achei nenhum que seja exatamente o que eu procuro. E aí, normalmente, quando eles chegam me falando isso, eles fecham comigo, porque talvez eles tenham. Não, mas não por eu ser melhor ou pior que alguém, não é por isso. É porque eles não acharam uma pessoa do perfil deles, e é Sim. natural. Assim como se um monte de casais que me procuraram e não fecharam, talvez porque não fosse o perfil deles. E tudo bem, não há problema nenhum quanto a isso, né? Exatamente o que você disse. Claramente, não é porque é melhor ou pior, não é competição com ninguém, é encaixe. O santo Exatamente. bateu, né? A afinidade foi. Exatamente, é aquele momento mais importante da sua vida, você quer estar do lado das pessoas que você se identificou. Então, é Sim. natural, isso não tem problema nenhum. E, enfim, se eu puder explicar, então, se a gente tiver um tempo, como que eu desenvolvo a minha cerimônia, eu achei interessante também, para quem está ouvindo, a construção da cerimônia, que eu sempre falo que eu dependo muito também dos noivos, da participação deles, né? Para eles me falarem tudo que aconteceu na história Hum. deles. E eu sempre envio um questionário depois, né? Desse nosso encontro presencial. Eu envio um questionário para cada um deles no WhatsApp mesmo. E eu peço para que eles me respondam sem um falar para o outro o que me respondeu. E aí eu falo que esse questionário que dá o tempero da cerimônia, porque quanto mais sincero eles forem, quanto mais eles falarem, mais conteúdo eles vão me dar para eu construir aquela cerimônia e eu entender o que eles realmente querem e o perfil de cada um deles, né? Daquele casal. Então, enfim, eu redijo depois de tudo isso. Se eu tenho alguma dúvida, ou se tudo bem eles saberem dessa minha dúvida, eu entro em contato com eles, se não, eu entro em contato com alguém próximo. E, enfim, eu tiro dúvida quanto a votos. Normalmente os noivos ficam muito nervosos, os noivos meninos, né? Agora mais específico, as meninas ficam Sim. mais resolvidas quanto a isso. Na hora elas estão mais nervosas, na hora da cerimônia. Mas no antes elas são mais resolvidas, mas os meninos costumam mandar mensagem: Thaís, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo. Será que eu vou falar pouco? O que você acha? Corrige para mim em termos de português, corrige para mim, não deixa eu passar vergonha. Então, assim, tudo isso faz parte do meu trabalho e eu faço com o maior prazer ajudá-los. Eu sempre peço para eles me enviarem antes, quando vai ter troca de votos, para não ficar repetitivo, porque às vezes eles vão falar alguma parte da história que eu também vou falar. Então eu falo: olha, vocês não querem talvez fazer essa alteração, porque isso eu já vou falar, né? Você não quer, olha, se você pensa assim, se você for por esse caminho, você não acha que você vai poder falar outras tantas coisas que sejam interessantes e não repetitivas, né? Enfim, então assim, eu dou uma balizada, né, em toda a cerimônia, para ficar uma coisa harmoniosa, né? E não repetitiva, às vezes na questão dos votos. Eu vejo o tamanho, que às vezes o noivo me manda 30 linhas e a noiva me manda 5. Aí eu falo: poxa, né, olha, se vocês quiserem, Muito ok, diferente. mas ou vamos aumentar uma ou vamos diminuir a outra, né? Óbvio que eu não falo o que está escrito, mas tento equilibrar, porque tem noivo que fica chateado, fala: poxa vida, parece que eu não falei nada, né? Ele falou tanto, eu falei em 30 segundos, ele ficou lá 5 Sim. minutos falando. Enfim, então eu acho isso importante, assim, se atentar a esses detalhes, esse tipo de detalhe, assim, para ficar algo harmonioso, né? E Não, legal. Acho que é muito válido, né? E como disse, toda experiência é válida. Você já trouxe um sim, pouquinho para a gente só
para comentar nesse briefing, nessa entrevista, o Israel tinha comentado que chegou na entrevista e um noivo comentou que conheceu a noiva em um lugar e a noiva comentou que conheceu o noivo em um outro lugar. Aí ele já começou brincando, tem que primeiro organizar isso daí para onde vocês se conheceram. Não é? Então, Primeiro isso. já é um pontapé. Vamos organizar aqui antes da gente começar a cerimônia. Então, isso aí acaba descontraindo e traz, todo mundo dá risada, e sai um pouco daquele tradicional e já começa com o pé direito a cerimônia. Exatamente. Era basicamente isso mesmo. Você comentou da live, ela fica salva no IGTV, assim como todas as outras estão lá. A gente posta no YouTube também. E no próprio perfil, no link da bio, tem lá para fazer o download do guia. E lá no guia, o pessoal que entrou pelo perfil do guia consegue achar todos os contatos também da Thaís. Pode entrar pelo perfil da Thaís, pode me chamar lá que a gente também compartilha os contatos. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para solucioná-las. Com certeza. Acho que era isso, Thaís. Oi, desculpa? Acho que era isso. Sim. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição agora ou depois para quem for ver o gravado seja... Já perfeito, eu vou mandar aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer, principalmente você, por compartilhar, como disse, a gente bate papo, que é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta bastante de falar, né? Até se estende, e falar de casamento, que é uma delícia. Exatamente. Não só as noivas que respiram casamento, fornecedores também falam bastante sobre casamento. A gente está aí para compartilhar histórias. A gente acaba se contagiando. Sim. Né? Oi, olha lá. O pessoal começou. Eu tenho uma dúvida, o Isaac, fica à vontade. Parabéns, William. Obrigado, William, por ter acompanhado aqui. Obrigado ao pessoal que está acompanhando também. Tem 14 pessoas online aqui. Bora lá, então pode mandar a dúvida, Isaac. Isaac Souza. Deixa eu ver. O pessoal mandando no coração. Quando o casal não desenrola a história deles, o que fazer? Acho que ele deve ser um daqueles que está na dúvida sobre escrever os votos, né? Não, a gente tem que usar da nossa sensibilidade e entender que às vezes o casal também não está tão à vontade para falar e tentar entender se é pelo noivo, pela noiva. Às vezes você muda o assunto, começa por outro lado e quando você vai ver eles já estão contando, assim. Então, é natural eles não estarem, né? Não estarem tão à vontade para falar. E tudo bem, eu acho natural. E também tem o questionário que pode me ajudar, enfim, que ajuda bastante, me fornece bastante elementos. Às vezes a pessoa não fala, mas na hora de escrever o questionário escreve bastante. Então, assim, é usar da sensibilidade, tentar usar outros caminhos, né? Não ser tão direto, né? Conta a história de vocês. Às vezes começa a conversar, nossa, tá frio, tá calor, tá isso, tá aquilo, e começar a falar de outras coisas e entrar no assunto que a gente quer sem eles perceberem. Eu acho que isso é uma questão de jogo de cintura, né? Sim. Acho que isso que eu ia comentar, não sei necessariamente qual parte que o Isaac comentou, mas é totalmente natural as pessoas não compartilharem de cara, uma vez que, como você disse, a pessoa não necessariamente te conhece, então ela tem que ficar um pouco inibida de falar sua intimidade, compartilhar um pouco contigo. Sim. Então por isso que você acaba abordando de diversas formas, né? Pode ser por texto, pode ser por voz, conversa, pode ser em grupo, pode ser individual, pode até, não sei se ele estava aqui, na indicação de um amigo, né? Indica um amigo para compartilhar a história deles. Então é bem isso, complementou aqui, quando o casal não tinha nenhum tipo de conexão. Então era um celebrante, né? Fiz um casamento que a noiva não tinha nenhum tipo de expressão, que ela era bem fechada, acredito. Aí tem que investir no talvez noivo. Tem que procurar uma coisa, talvez é por causa que ela estava muito nervosa, né? Exatamente. Às vezes não estava num lugar que ela estava se sentindo à vontade, entendeu? Às vezes estava, né? Por isso que eu acho importante tudo isso. Cada um reage de uma forma. Exatamente. Fato é, hoje as mulheres, não só no casamento, em toda a sociedade tem ganhado muito mais força e cada vez mais elas participam na composição do casamento, né? O que antigamente, tradicional, era imposto do casamento por conta de tradições. Sim. Hoje, não. A grande maioria casa por estar conexo, né? Talvez ela não estava muito bem na situação e essa foi a representação dela. Ela não sorria, não chorava, não falava nada. Sim. Talvez ela estava tão nervosa que não tinha expressão. Exatamente. Então, é uma situação. Sim. E a gente está aí para tentar conviver com esse tipo de pessoas e procurar soluções.
Porque com Exatamente. certeza a Tava acabou se animando. Acho que era isso. Eu não tinha nenhum tipo de expressão. Faz parte, né? Infelizmente tem todo tipo de casal, a gente está aí para tentar contornar. E eles também, como disse, tentar investir no noivo talvez era uma É, boa saída, né? era o que eu ia fazer. Bom, acho que é isso. Então, para Perfeito. finalizar, eu gostaria, como estava falando, só agradecer mais uma vez o seu sim, a sua participação. Como disse, a gente ficou aqui um pouquinho mais de uma hora conversando, batendo um papo, é super prazeroso. Quem sabe a gente marca depois uma novamente. Ó. Muito Sim, obrigado, gente, parabéns. Obrigado vocês, Isaac, por participar aqui, nos sim, prestigiar. Depois, se quiser acompanhar a live inteira, tá lá também, junto com as demais. Obrigado a todas as pessoas que ficaram aqui até o final para compartilhar conosco esse conteúdo, deu um pouquinho do seu tempo para a gente. Disse, a hora que não, a gente. é, Parabéns pela live, foi ótima a Tainá. Obrigado, Tainá, também. Então é isso, gente. Obrigado, Thaís. Obrigado, pessoal. obrigada. Quinta-feira a gente está aí novamente, compartilhando um pouquinho mais com o próximo fornecedor e a gente já está aí acabando de completar um ano de live já. Exatamente. Eu agradeço pelo convite mais uma vez e por fazer parte do guia. É um motivo de muita alegria, de orgulho e que a gente só cresça todo mundo junto. Com certeza, essa é uma das principais propostas, a gente crescer junto e compartilhar conteúdo com os casais também, tornar esse momento de planejamento tão tenso para eles ainda mais prazeroso. Porque, ó, eu sei que pode ser muito repetitivo, mas curto que passa rápido e o dia passa muito mais rápido ainda. Sim, Então, ó, curta esse exatamente. momento que é bem legal mesmo na pandemia. É legal o planejamento, faz bem para a união do casal. Sim. Vida longa ao guia. Obrigado, William. Então é isso, pessoal. Valeu até quinta-feira que vem. Nos vemos e abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais.